Você já parou para pensar que talvez a maior dor que você carrega não seja o que aconteceu com você, mas quem você deixou de ser por causa disso? Te rejeitaram. E quando alguém rejeita você, não é só um não que você ouve. É como se dissessem: você não é suficiente. Você não serve. Você não merece. E sabe o que é pior? Você começou a acreditar nisso. Começou a se ver com os olhos de quem te feriu. E desde então, você tem vivido como se precisasse provar o seu valor. Como se precisasse merecer amor. Como se precisasse ser aceito para finalmente ser alguém. Mas eu preciso te dizer uma coisa: a rejeição que você sofreu não define quem você é. Ela apenas revelou quem você nunca foi aos olhos de Deus. E hoje, nessa mensagem, Deus quer reconectar você com a sua verdadeira identidade. Aquela que foi ferida. Aquela que foi enterrada debaixo de tantas vozes que te disseram que você não era o bastante. Porque a verdade é que você nunca precisou ser aceito para ter valor. Você já tinha valor antes de qualquer não. E Deus está aqui, hoje, para te mostrar isso. Para curar o que foi quebrado. E para reconstruir quem você sempre foi para Ele. Então respira fundo. Porque essa palavra vai tocar fundo na sua alma. E vai te libertar de uma prisão que você nem sabia que estava vivendo. Você sabe o que é acordar todo dia sentindo que precisa provar alguma coisa. Que precisa ser melhor, fazer mais, aparecer menos, falar certo, agradar todo mundo. É viver com medo de ser deixado de novo. De ser ignorado de novo. De ouvir aquele silêncio que dói mais do que qualquer grito. Você tenta se encaixar. Muda o jeito de falar, de se vestir, de agir. Tudo para não ser rejeitado de novo. Mas no fundo, você sente um vazio. Porque por mais que tente, nunca é o suficiente. Nunca é totalmente aceito. E aí você começa a se perguntar: o que há de errado comigo? Talvez tenha sido o pai que não te viu. A mãe que não te abraçou. O amor que te abandonou. Os amigos que viraram as costas. A igreja que te julgou. A família que não te entendeu. E cada rejeição foi como uma voz dizendo: você não pertence aqui. E você começou a acreditar. Começou a se esconder. A se diminuir. A duvidar de si mesmo. A achar que o problema sempre foi você. Mas eu quero que você saiba, não foi. A rejeição deles não era sobre você. Era sobre a incapacidade deles de enxergar quem você realmente é. E hoje, Deus quer que você pare de carregar a culpa de quem não soube te amar. Você foi criado para ser amado. Para ser visto. Para ser aceito. E Deus nunca, nunca, rejeitou você. Sabe qual é o problema da rejeição? Ela não fica só na memória. Ela desce pro coração. E lá dentro, ela planta uma mentira. A mentira de que você não é digno de amor. De que algo em você está quebrado. De que você precisa se consertar para ser aceito. E essa mentira vira a lente pela qual você enxerga tudo. Cada olhar que você recebe, você interpreta como julgamento. Cada silêncio, como rejeição. Cada ausência, como abandono. Você começa a viver em modo defesa. Com medo de se entregar. Com medo de ser vulnerável. Com medo de ser você mesmo. Porque da última vez que você foi, te machucaram. Então você cria máscaras. Constrói muros. Finge que está tudo bem. Mas por dentro, você está gritando: alguém me vê? Alguém me quer? Alguém me ama de verdade? E o pior de tudo é que a rejeição te ensinou a rejeitar a si mesmo. Você olha no espelho e não gosta do que vê.
Você ouve a sua voz e acha fraca. Você sente as suas emoções e as chama de exagero. Você se cobra, se pune, se abandona. Porque se eles não te quiseram, por que você deveria se querer? Mas eu preciso te dizer: o que te prende não é o que aconteceu. É o que você sentiu quando aconteceu. É a interpretação que você deu. É a história que você contou para si mesmo. E essa história precisa ser reescrita. Porque ela não é verdadeira. Nunca foi. E sabe o que Deus faz quando você está no fundo do poço da rejeição? Ele silencia. Não porque te abandonou, mas porque está fazendo algo que você ainda não consegue ver. Deus não trabalha no seu tempo. Ele trabalha no tempo certo. E muitas vezes, o silêncio de Deus é o espaço que Ele cria para você parar de buscar validação nas pessoas e começar a buscar identidade nele. Pensa em José. Rejeitado pelos irmãos. Vendido como escravo. Jogado na prisão por uma acusação falsa. Anos no esquecimento. E Deus? Onde estava Deus? Estava moldando um governador. Estava preparando um libertador. Estava transformando a rejeição em posição. Porque Deus não desperdiça a sua dor. Ele usa cada lágrima, cada noite em claro, cada momento de solidão para te preparar para o que você ainda não consegue imaginar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias capítulo 29 versículo 11. Deus nunca te rejeitou. Ele apenas permitiu que você fosse rejeitado por quem não estava preparado para te receber. E no processo, Ele está te ensinando que a sua identidade não depende de aplausos. Não depende de aceitação. Não depende de ninguém, exceto dele. Então respira. Porque Deus está trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo. Ele está reconstruindo você. Do zero. Na essência. Na verdade. E se eu te disser que a rejeição que você sofreu não foi o fim da sua história, mas o começo da sua transformação? Que Deus permitiu que você passasse por isso não para te destruir, mas para te moldar. Para te libertar da necessidade de aprovação humana. Para te ensinar que o amor verdadeiro não é condicional? Pensa em Davi. Um menino pastor, esquecido pelo próprio pai na hora em que o profeta foi ungir o rei. Rejeitado pela família. Depois, perseguido pelo rei Saul. Traído. Caçado como um animal. E onde estava Deus? Estava fazendo de Davi um homem segundo o seu coração. Estava usando cada rejeição para ensinar Davi a depender só dele. Porque no deserto, quando não há ninguém para te aplaudir, você aprende a adorar por amor, não por plateia. Você aprende que a presença de Deus é suficiente. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23 verso 1. Davi não precisou de Saul. Não precisou da aprovação dos irmãos. Porque ele tinha Deus. E Deus era mais do que suficiente. E é assim com você. Cada lágrima que você derramou, Deus guardou. Cada noite que você passou em claro, Ele estava ao seu lado. Cada momento em que você se sentiu sozinho, Ele estava te segurando. Porque Deus não te rejeita. Ele te escolhe. E o que hoje te quebra, amanhã te levanta. O que hoje te dói, amanhã vira testemunho. O que hoje te fere, amanhã te fortalece. Porque Deus transforma a dor em propósito. Lágrimas em unção. Rejeição em chamado. Então escuta bem o que eu vou te dizer. Você não está sendo punido.
Você está sendo lapidado. Você não foi descartado. Você foi separado. Você não foi rejeitado por Deus. Você foi escolhido. E tudo o que você passou, toda a dor, toda a solidão, toda a rejeição, foi parte do processo de Deus para te preparar para o que está vindo. Porque Deus não chama os capacitados. Ele capacita os chamados. E você foi chamado desde antes da fundação do mundo. Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1 verso 5. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você não é a sobra de ninguém. Você é filho de Deus. Você é escolhido. Você é amado. E a rejeição que você sofreu? Foi Deus te protegendo de quem não estava no plano dele para sua vida. Foi Deus fechando portas para abrir portais. Foi Deus tirando pessoas para colocar propósito. Então para de se culpar. Para de achar que o problema é você. Para de carregar a dor de quem não soube te amar. Porque Deus está aqui, hoje, te dizendo: você é meu. E eu nunca te rejeitei. Nunca te abandonei. Nunca te esqueci. E agora, eu vou reconstruir a tua identidade. Vou curar o teu coração. E vou te mostrar quem você sempre foi para os meus olhos. Então, como você rompe esse ciclo? Como você se liberta da prisão da rejeição? Primeiro, para de fugir da dor. Para de fingir que está tudo bem. Para de enterrar o que você sente. Porque Deus não cura o que você esconde. Ele cura o que você entrega. Então fala com Deus. Abre o coração. Chora. Grita. Desabafa. Deus aguenta. Ele quer acessar o que ainda dói para poder curar. Segundo, perdoa quem te rejeitou. Não porque eles merecem, mas porque você merece ser livre. Porque o perdão não é sobre eles. É sobre você. É sobre soltar o peso. É sobre não deixar que a mágoa defina o seu futuro. Suportando-vos uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses capítulo 3 versículo 13, terceiro. Reconecte-se com a palavra de Deus. Porque a palavra é o espelho que te mostra quem você realmente é. Não o que os outros disseram. Não o que você sentiu. Mas o que Deus diz. E Deus diz que você é precioso. Que você é amado. Que você é aceito. Que você é suficiente. E quarto, começa a se tratar como Deus te trata. Para de se rejeitar. Para de se diminuir. Para de se punir. Você é filho de Deus. E filho de Deus não vive de migalhas. Não aceita qualquer coisa. Não se contenta com menos do que merece. Então levanta a cabeça. E começa a andar na tua identidade verdadeira. E agora? Agora você recomeça. Mas não como antes. Você recomeça sabendo quem você é. Sabendo de onde vem a sua identidade. Sabendo que você não precisa da aprovação de ninguém para ser completo. Porque você já é completo em Cristo. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses capítulo 2 versículo 10. Você não precisa mais se encaixar. Você foi criado para se destacar. Você não precisa mais agradar todo mundo. Você foi chamado para agradar a Deus. Você não precisa mais provar o seu valor. Você já tem valor. Desde sempre. E sabe o que mais?
Deus vai transformar a tua história de rejeição em testemunho de restauração. Ele vai usar cada ferida para curar outras pessoas, cada lágrima para enxugar outros rostos, cada dor para consolar outros corações. Porque o que te feriu não vai te definir, vai te refinar. O que te quebrou não vai te destruir, vai te reconstruir mais forte. E um dia, você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus por cada não que você ouviu, por cada porta que se fechou, por cada pessoa que saiu da sua vida. Porque tudo isso te trouxe até aqui, até esse momento, até essa cura, até essa nova versão de você. A versão que Deus sempre viu, a versão que Deus sempre quis, a versão que agora você finalmente está conhecendo. Então eu declaro sobre a tua vida, agora, em nome de Jesus, toda rejeição é cancelada, todo sentimento de abandono é quebrado, toda voz que te disse que você não era suficiente é silenciada. Porque Deus está dizendo: você é meu filho amado, em quem me comprazo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías capítulo 41 versículo 10. Hoje, a tua identidade é restaurada. A tua dignidade é devolvida. O teu valor é confirmado. E você vai sair desse lugar de rejeição e entrar no lugar de aceitação. Não dos homens, mas de Deus. E isso é mais do que suficiente. Porque quando Deus te aceita, ninguém pode te rejeitar. Quando Deus te escolhe, ninguém pode te descartar. Quando Deus te ama, ninguém pode te fazer sentir que não é digno. Então levanta, sacode a poeira, limpa as lágrimas. Porque a tua história não acabou na rejeição. Ela está apenas começando na reconstrução. E Deus está te chamando para uma nova jornada. Uma jornada de cura, de propósito, de identidade verdadeira. E você não vai caminhar sozinho, porque Deus vai contigo. E Ele nunca te solta. Se essa mensagem tocou o teu coração, é porque Deus queria falar contigo hoje. Ele queria que você soubesse que você não é a rejeição que sofreu. Você é a escolha que Deus fez. E agora, é hora de você começar a viver isso. De acreditar nisso. De andar nisso. Então eu quero te convidar a fazer algo. Escreve aqui nos comentários: eu sou aceito por Deus. Pode parecer simples, mas essa declaração tem poder. Porque quando você confessa com a tua boca, você começa a crer no teu coração. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Porque toda semana tem uma palavra aqui para curar a tua alma e renovar a tua fé. Uma palavra que Deus preparou especialmente para você. E se você conhece alguém que está sofrendo com rejeição, compartilha esse vídeo. Porque essa mensagem pode ser o que vai libertar alguém hoje. Eu oro que Deus te abençoe. Que Ele te cure. Que Ele te mostre, todos os dias, quem você é para os olhos dele. E que você nunca mais duvide do teu valor. Porque você é precioso. Você é amado. E você sempre foi suficiente. Até a próxima. E lembra, Deus não te rejeita. Ele te reconstrói.